Olá, aprendiz! Bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo de metodologias de anotações. Então, olha só, para a gente seguir essa segunda parte aqui da nossa aula, a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente viu o contexto, para que e por que eu faço anotações, ou seja, para que eu tenho que fazer uma anotação durante uma aula, durante um estudo, enfim, a gente viu que a ideia basicamente é criar ali um sistema de registros que a gente consegue utilizar para favorecer a nossa aprendizagem. Lembra que no final das contas, a gente não está falando de estudar, a gente está falando de aprender, tá? Então nós vimos ali o contexto, para quê, por quê, o que eu faço numa aula, num momento de estudo, por que eu faço anotações. A partir de agora, a gente começa a falar aqui sobre metodologia, ou seja, como que eu faço isso. E a ideia dessa parte 2 dessa aula é te dar também de novo um geral, para depois a gente entrar em tópico por tópico, aula por aula, para ver cada um dos métodos. Tá? Hoje, então, nesse primeiro momento aqui de organização e construção desse nosso novo módulo sobre anotações, eu nem sei te dizer quantas aulas a gente vai ter no final das contas, porque a gente vai ver aqui, são vários tipos, são vários métodos, mas para cada método pode ter uma aula, duas, três, pode ter tarefa, exercício, atividades, um monte de coisa. Tá? Então, prepara que vem bastante coisa aí. Seguinte, sobre métodos, o que eu tenho que saber? Quando a gente fala da parte de metodologia de anotações, para começar a gente parte desse ponto aqui. Eu estou falando de quê? De anotações no caderno físico? São anotações num recurso digital? De repente num tablet, usando algum aplicativo? É no Word? É no PowerPoint? Como é que é? Nesse caso, a gente vai falar da anotação por anotação, a premissa. E aí depois a gente vai entrar no mérito de falar de como é que faz no caderno, como é que faz no digital, se tiver essa diferença. A gente vai ver alguns recursos aqui como linha do tempo, que você pode fazer melhor no digital do que no caderno. Compensação, mapa mental, por mais que você tenha vários aplicativos e vários elementos que você pode fazer de forma digital, eu ainda acho que o mapa mental é melhor feito manual. Tá? Então a gente vai ver aqui a aplicabilidade das coisas. Tá? Então primeiro deixa eu te mostrar o seguinte. Quando eu falo de métodos e fazer boas anotações, a gente tem que lembrar aqui de um princípio que a gente já viu, que é o seguinte, vou botar aqui ponto 2, e o princípio que a gente já viu é o seguinte, nós já vimos que as anotações servem, antes de qualquer coisa, para organizar um conteúdo, organizar um conhecimento. Então vamos colocar aqui o que? Organizar um conhecimento. E essa organização, a gente vai trabalhar aqui com três possibilidades. Então aqui, já do ladinho, eu tenho o que a gente vai chamar de método. Então, para organizar o meu conteúdo, o meu conhecimento, na hora de estudar ou numa aula, a gente vai usar um método chamado de tópicos numerados, que eu vou já te mostrar. A gente vai usar um método chamado de sumarização progressiva, também chamado de Zettelkasten, certo? Você já talvez ouça falar disso aqui no ensino superior. E tem também o que a gente chama de linha do tempo, que vai parecer que é uma coisa mais para a história, mas a gente vai ver que serve para bastante coisa também. Então existem métodos para fazer organização. Esse tipo de método é só para isso, é só e somente só para organizar. E o que eu ganho com isso? Quando a gente faz uma organização do conhecimento, eu ganho clareza. Eu consigo ver o todo, eu consigo ver o macro do conteúdo para depois, na hora de sintetizar, começar a falar do micro, falar do detalhe. Então, a organização. Existem três métodos aqui que a gente vai trabalhar. Eu vou botar aqui de verde, tá? O método 1, o método 2 e o método 3. Então, temos três métodos cuja única função é organizar, para você ter clareza e lógica daquele conteúdo. Uma segunda linha de métodos que a gente vai trabalhar são os métodos de síntese. Esse aqui, de fato, é o resumo tradicional que a gente conhece, aquela coisa realmente que dá o trabalho de fazer o resumo, é aquela coisa toda relacionada, de fato, a guardar o conteúdo, é aqui que você vai passar mais tempo trabalhando. Tá? Então, a gente primeiro organiza para depois sintetizar. Então, primeiro a gente faz a coisa ter lógica e sentido, para depois, de fato, começar a escrever e trabalhar o conteúdo. E aí, para fazer síntese, a gente vai usar aqui o método 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Existe o método de síntese S2C, que é o síntese em duas colunas, que provavelmente é o método que você talvez já conheça, já use, é o método mais tradicional, é o bom e velho resumo, né, do caderno. A gente vai ver depois um detalhezinho sobre ele. Existe o mapa mental, que você já teve um monte de aula sobre isso, então a gente só vai de novo ver um geralzão sobre ele, porque na verdade lá naquele módulo de metodologia, a gente já teve um monte de aula sobre mapa mental, um monte de prática, então aqui você já deve estar mais ciente. A gente vai ter também um método, né, de resumo por palavra-chave, que é o PPC, a caixa de texto, que funciona melhor digital do que físico, tem o Sketching, que é um dos meus favoritos, um dos mais legais de usar, tem o método Cornell, que eu sinceramente não gosto, nem recomendo tanto, mas ele tem um detalhezinho importante ali para a gente guardar, tá? E todos esses são aqueles métodos que a gente vai usar para sintetizar o quê? Sintetizar o conhecimento. Qual é o mesmo princípio da síntese aqui nesse caso? É você transformar uma hora em uma folha, é você transformar 10 páginas em uma folha, é você transformar muito em menos, mas não transformar em pouco, tá? Sempre vou ficar repetindo isso. Então a gente vai ver ali esses métodos, né, para fazer síntese de conteúdo, de conhecimento. Na sequência, a gente também vai ter o quê? Os métodos que a gente vai chamar de métodos complementares. O que é um método complementar? É um método que você não vai usar como recurso fim. Você vai usar ele como alguma coisa para melhorar o que você já fez. Tá? Então, ele vai complementar o conhecimento que você já construiu no sentido de melhorar algo que você já fez. Melhorar significa o quê? Pegar aquilo que está bom e tornar melhor ainda. Tá? Então, são métodos que você vai usar numa sequência, digamos, num trabalho talvez mais secundário. Né? Então, você vai ter aqui o método número 10, 11, 12, 13 e 14. Né? E aí você vai ter aqui o método de tabela, né? Que muitas vezes você vai pegar pronto. Né? Esses métodos complementares, muitas vezes, eu vou te orientar depois sobre isso, né? Você já pode pegar eles prontos. Lembra que lá no início, ó, a gente falou de um contexto sobre você fazer o que a gente vai chamar aqui de transcrição de esquemas prontos. Muitas vezes, as tabelas fazem esse papel de esquema pronto. Né? É legal, às vezes, quando você está estudando um assunto e, de repente, ele aparece resumidinho no final do capítulo na forma de uma tabela. E aí, essa tabela é legal você ter ela para, né, copiar, anotar, manter um registro dela, ou também, claro, mais legal ainda quando você pega uma tabela mais ou menos pronta, né, num capítulo, alguma coisa que você está estudando, e depois você melhora, você aumenta, você torna ela mais complexa. Tá? Ou, claro, você cria do zero também. Né? Então a gente vai usar a tabela. Tem a ficha mental, que é diferente do mapa mental, mas ela funciona mais depois que você já tem um mapa mental pronto. Né? O princípio é o mesmo. A diferença é o contexto. Tá? A ficha mental ela vem depois do mapa mental normalmente. Existe aqui o organograma, que é bem parecido com o fluxograma. Tá? São métodos de organização de conteúdo, também a depender do conteúdo. E normalmente eles vêm prontos por aí, você vai encontrar muita coisa pronta e vale a pena você fazer ele pronto, tá? Mas também você vai ter que criar alguns do zero. Eu vou te mostrar o que é um organograma, o que é um fluxograma do zero, tá? E tem também o diagrama de Chikawa. O diagrama de Chikawa ele serve como uma espécie de desafio para você fazer no final de tudo, né? A gente chama isso aqui de anotação, né? O diagrama de Chikawa especialmente, eu chamo ele de anotação de final de expediente, né? Por quê? Porque ele só funciona bem, sim, pode funcionar de outras formas, mas ele funciona melhor, digamos assim, no final do expediente. Em que sentido? Depois que você fez tudo básico, vi uma aula, fiz uma anotação, né, na forma ali de síntese, de mapa mental, alguma outra coisa, e depois que eu vi todo o conteúdo, aí vale a pena fazer o diagrama de Chikawa para ver se você realmente entendeu, se você consegue subir o nível daquela tua compreensão do conteúdo usando esse recurso. Tá? Então, o diagrama de Chikawa ele vai ser um complemento, né, porque ele vai melhorar o que você já fez, e ele também vai fazer uma espécie de, talvez uma espécie de autoavaliação, para ver se você entendeu mesmo. Tá? Porque o diagrama de Chikawa você não vai fazer assim se você não souber realmente o conteúdo que você está trabalhando. Tá? Então esses aqui são elementos de complementação. Tá? Você vai usar para melhorar o que você já fez.
Existe também um método ou outro que a gente vai usar para catalogar algumas coisas, né? Existem conteúdos que a gente não vai necessariamente sintetizar nem aprender profundamente. A gente vai basicamente fazer um catálogo de coisas que nos interessam. Isso aqui muitas vezes, no caso aqui o fichamento, que é o elemento número 15, né, o método, a técnica número 15, você vai ver lá mais no ensino superior para você fazer uma monografia, um TCC, uma dissertação, uma tese. Né, a gente vai ver aqui que é interessante você fazer catálogo de certos elementos que você usa. E tem o checklist conceitual, que também serve como um final de expediente, mas também pode ser, né, um método que você pode usar para simplificar e catalogar alguns momentos de aula. Então, isso aqui é um tipo de técnica, né, a nossa técnica de número 16, que serve para você acompanhar uma aula, serve para você fazer durante o seu estudo, né, um método paralelo, e serve também para você fazer final de expediente. Então, você vai fazer o quê? Essa linha de métodos aqui, de catálogo, elas vão catalogar o conhecimento. E elas vão ter aqui um trabalho que a gente vai dizer que é paralelo. Em que sentido? No sentido de que, enquanto você faz uma coisa, você já faz esse junto. Né? Então, eu posso fazer ali um mapa mental e, durante o meu mapa mental, eu já vou criando um checklist conceitual, certo? Ou então, eu estou fazendo ali talvez um sketching, estou fazendo uma síntese, estou fazendo qualquer outra coisa e encontrei de repente, ó, vamos voltar lá para o começo. Lembra que a gente falou de, vamos pegar aqui, ó, registro de conceitos, né, para a gente fazer ali os fundamentos ou passagens. Dependendo do tamanho da coisa, ou é a passagem inteira ou um conceito do livro, né, de um autor, alguma coisa assim, eu posso pegar todas essas passagens e catalogar isso, fazendo o fichamento. Então, digamos que eu estou ali fazendo uma síntese de alguma coisa que eu estou estudando e, de repente, tem ali uma coisa que eu preciso guardar para catalogar, porque eu vou usar isso lá na frente. Por exemplo, digamos que eu estou fazendo, eu fiz um mestrado na área de ensino de ciências e eu passava muito por isso. Enquanto eu fazia os meus resumos sobre neurociência, sobre aprendizagem, sobre memória humana e tudo mais, eu via lá, de repente, um conceito de aprendizagem e eu guardo, né? Eu tenho uma coisa assim de, toda vez que eu vejo um conceito de alguém falando alguma coisa sobre aprendizagem, eu guardo isso na forma de uma ficha. Então, eu estou sempre catalogando conceitos de aprendizagem, tá? Enquanto eu faço meus outros métodos. Então, os catálogos eles vão servir para isso, né? Para você fazer em paralelo. E tem também aqui uma consideração, eu botei um asterisco aqui porque ele não é bem uma técnica de estudo, mas é mais uma consideração metodológica, que são os métodos de comparação e contraste. Ou seja, fiz o meu, vou comparar com alguma coisa que já está pronta por aí na internet, para de repente ter um insight, alguma coisa. Tá? Então existem métodos aqui que a gente vai chamar de mapa conceitual. Né? O mapa conceitual vai ser a nossa técnica de número 17. Um mapa conceitual que vai lembrar um pouco a ficha mental, que é diferente do mapa mental. As pessoas confundem mapa mental com mapa conceitual e não é igual. Tá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos ver depois qual é a diferença do mapa conceitual e por que ele está aqui no final. Tá? O mapa conceitual não é uma coisa que eu recomendo que você faça. É uma coisa que eu recomendo que você pegue pronto e compare com o que você fez. Tá? O mapa conceitual ele vai servir como uma boa introdução para uma aula, como uma introdução para um conteúdo novo, mas é uma coisa que geralmente você vai pegar pronto. Tá? A gente tem também aqui os infográficos, né, que também é uma coisa que geralmente você não vai fazer, você vai pegar pronto para comparar com o que você já fez. E tem também o Google Imagens, que nem é uma técnica, né? Você não vai criar um Google Imagens, você vai basicamente utilizar o que a gente vai chamar de pesquisa de senso comum no Google Imagens para você comparar com o que você já viu, com o que você já escreveu, com o que você produziu, para daí ter uma espécie também de contraste, comparação com aquilo que você está trabalhando. Tá? Então a gente tem ali métodos e técnicas para tudo isso, né? Para organizar, sintetizar, complementar, catalogar e comparar conteúdos. E aí, sobre isso, tem ainda aqui uma consideração para você. Né? Temos aqui a consideração número 2 e depois a consideração número 3. A consideração número 2 diz o seguinte, ó, né? Eu escrevi aqui para a gente pensar junto. Diz ali, ó, as anotações podem variar em termos de classificação a partir da pergunta mais básica de todas. Por que eu deveria fazer anotações? Né? Então, lembra, anotação dá trabalho, custa tempo, né? O tempo é um recurso. Então, você tem que pensar, por que eu deveria fazer anotações, já que isso aqui custa tempo?
As anotações de estudo, a partir das suas aulas, dos seus livros, das suas leituras, elas podem ser úteis para cumprir os seguintes objetivos. Primeiro, a gente já viu, né? Para organizar os elementos de um conteúdo através de anotações que permitam uma visualização mais macroscópica e sequenciada. Então, aqueles primeiros métodos de organização que a gente vai olhar aqui na frente, né? Eles são o quê? São métodos que vão te permitir isso, uma visão macro para você ver o todo. Depois que eu vi o todo, eu consigo ver o detalhe, e nesse detalhe, quando eu vou nesse detalhe, ele vai fazer sentido. Por quê? Porque eu tenho uma noção do todo. Tá? Então a gente vai ter um pouco disso. Uma visualização mais macroscópica e sequenciada de informações, o que facilita ou potencializa o processo de aprendizagem. Então, esse é um ponto importante. Potencializa um processo, né? Ou facilita. Quando a gente fala de aprender, existe o jeito fácil e o jeito difícil, né? E de repente, quando você tem uma boa anotação, quando você sabe usar boas anotações, isso potencializa, isso facilita, isso favorece todo esse trabalho, todo esse processo de aprender um assunto, tá? É muito mais fácil aprender um conteúdo se ele estiver organizado de forma lógica, sequencial e coerente. Então, se você tem um assunto que está todo desorganizado, todo bagunçado, que você fez anotações de qualquer jeito, ele talvez não tenha uma sequência lógica. E aí ele não vai ter coerência. Se ele não tiver coerência, ele não vai fazer sentido, nem vai ter tanto significado. Tá? Então, 2. Anotações de estudo a partir da aula e livro podem ser úteis para cumprir os seguintes objetivos. Objetivo 2. Sintetizar os elementos de um conteúdo. A gente já viu isso também. Né? Ou seja, através da simplificação das ideias. Repara, simplificação das ideias. Você pega o complexo e torna em simples. Então, através da simplificação de ideias mais complexas. Né? O exercício da síntese promove um esforço que favorece, né? É um esforço que favorece o processo de aprendizagem, tornando um conteúdo mais acessível e mais compreensível ao aprendiz. Esse esforço de pegar o complicado e traduzir para o simples, isso faz você trabalhar demais. Né? Isso para o teu cognitivo é muito positivo. Então, para a tua aprendizagem realmente funcionar, trabalhar de forma mais potente, digamos assim, é importante ter esse esforço. Tá? 3. Registrar e evidenciar elementos subsunsores de um conteúdo através do destaque de informações mais relevantes. Então, nas tuas anotações, você vai registrar e evidenciar elementos subsunsores. Meu Deus do céu, o que é isso? O subsunsor, né, é um termo que vem lá da pedagogia e que significa para a gente o quê? Significa que isso aqui é um conceito fundante, é um conceito que você precisa ter para aprender outras coisas. Então, o subsunsor é uma espécie de conhecimento prévio que você tem e que te permite, a partir dele, aprender outras coisas. Então, por exemplo, digamos que eu aprendi a palavra bola. Bola é subsunsor. Depois disso, eu vou aprender que tem bola de futebol, bola de basquete, bola enquanto elemento matemático, bola enquanto sentido, né, enquanto outros sentidos. Eu posso falar, nossa, essa pessoa parece uma bola, no sentido de gordo, né, no sentido pejorativo. Então, o contexto bola é um subsunsor. Depois que eu entendo ele, eu consigo atribuir outras ideias, outros conceitos, outras percepções nisso. Né? E lá no teu resumo, lá nas tuas anotações, de vez em quando você vai se deparar com subsunsores, que são esses conceitos extremamente importantes, poderosos, básicos, que você tem que guardar. E aí ele vai ter que ter o que também? Ele todo um destaque. Então, quando você faz um mapa mental, um resumo, sei lá o que, e você tem lá um subsunsor no meio dele, é importante que ele fique evidenciado. Tá? Para o teu cérebro é muito importante evidenciar isso. 4. Outro objetivo das anotações é expandir ideias em construção por meio do registro contínuo e crescente de informações e ligações de diversas fontes e de diversos insights. Então, anotações também são o quê? Você tem que guardar isso. Anotação é uma coisa em eterna construção. Tá? É legal você pensar nas suas anotações sempre como algo inacabado, certo? É bonito e triste pensar nisso, né? Pensar que você nunca vai terminar é chato, né? Pensar, pô. Mas por outro lado, é importante também você entender. Uma anotação nunca está pronta, por quê? Porque tem sempre algo a mais para você saber, algo a mais para você escrever, algo a mais para você considerar. Tá? Então, é legal você ter isso em mente e pensar nas suas anotações nesse sentido.
né, de usar técnicas que permitam expansão de conteúdo. Tá? E aí a gente vai muito para o digital nessa hora. E 5. Consolidar e trabalhar elementos de um conteúdo pelo exercício do pensamento, da escrita e da consequente organização dos pensamentos por meio da escrita. Então, quando a gente faz anotações, a gente está fazendo o quê? Um exercício de pensamento. Né? E eu já falei isso antes. O trabalho de escrever ajuda você a organizar os seus pensamentos. Por quê? O pensamento é caótico, a escrita é organizadora. Então, quando você trabalha também nesse contexto de alinhar os teus conhecimentos, o teu conteúdo estudado em anotações, essas anotações elas vão te ajudar a consolidar e trabalhar isso tudo, né, esse conteúdo todo, de uma forma bem mais potente. Daí, para fechar, temos esse último elemento. Ó. Fazendo anotações que passem por esse percurso, então repara, é um percurso de quê? De organizar, sintetizar, manter um registro, expandir depois, né? Ou seja, você faz uma base e depois expande. Lá no módulo de metodologia você vai falar disso, né? Que é o método BEM, onde você tem base, expansão e manutenção, para daí consolidar os elementos de um conteúdo. Então, fazendo anotações que passam por esse percurso, você trabalhará o conteúdo por meio da compreensão, da comparação, da análise, a depender dos métodos utilizados na construção das anotações. Então, aqui também a gente vai falar um pouquinho depois sobre o que a gente vai chamar de taxonomia de Bloom. Então, quando quando estamos abordando a nossa própria aprendizagem, a gente vai passar ali por alguns níveis de aprendizagem. Então, a gente vai aprender, mas existem níveis desse aprender. E a gente aprende, né, a partir da compreensão, da comparação, da capacidade de análise e de outros níveis ainda superiores, tá? E fazer as anotações vai te ajudar demais nisso também, tá? Então, dessa construção você adquire uma espécie de produto de estudo, que é o quê? São as suas anotações. Né? Pensa assim, essas suas anotações, depois de prontas, será que você ia dar conta de vender isso? Né? Será que alguém pagava para ter essa tua anotação? Será que ela está boa o suficiente para ajudar alguém? Então, dessa construção você adquire uma espécie de produto de estudo que acompanhará você em suas revisões, seus exercícios e suas correções. As anotações também elas são o quê? Elas não são definitivas. Vez ou outra, você vai ter que apagar um negócio, ajustar um negócio, corrigir alguma coisa, tá? Porque vez por outra, talvez você entenda alguma coisa errada, você aprenda alguma coisa um pouco fora do contexto e você vai ter que fazer ajustes. Então as suas anotações vão servir para isso, para te acompanhar numa aula, te acompanhar num estudo, para depois te acompanhar numa revisão e para depois você ver e rever e analisar, né, se você vai precisar de correções, de ajustes e outras considerações, tá? Então, essas aqui são as 19 aulas que você vai ter daqui para frente. Tá? Então, a gente tem ali pelo menos 19 considerações de métodos para fazer. Então, daqui para frente, você vai ter uma aula para cada elemento desses. Não quer dizer que vai seguir essa sequência, tá? Eu vou começar a falar com você sobre tópicos numerados e sumarização, numa sequência agora. Aí depois eu já vou pular para síntese S2C. E lá, em algum momento, a gente vai falar de linha do tempo. Tá? Então, essa sequência aqui não é necessariamente uma sequência que eu vou te apresentar. Por quê? Eu vou te apresentar, na verdade, daqui para frente, né, nas aulas, os métodos que eu vou classificar assim de forma meio nos bastidores, né, de métodos mais básicos e métodos mais avançados, para te apresentar eles de uma forma também lógica. Por mais que eles estejam organizados aqui, né, em contexto de organização, síntese e complemento, não quer dizer necessariamente que eu vou te apresentar eles nessa sequência. Aí você vai entender no final por quê. Um último detalhe para te mostrar aqui também é o seguinte: consideração sobre anotações em sala de aula. Né? A gente vai usar isso aqui também mais para frente. Tá? Esse quadro eu ainda vou continuar com ele em aberto para alguns pontos. E lá pelas tantas a gente vai voltar aqui para falar desse detalhezinho que são as anotações em sala de aula, depois que a gente observar ali alguns dos elementos que a gente tem aqui para verificar. Vale lembrar também, né, já para te adiantar aqui, para você já não ficar aí angustiado pensando nisso, que alguns métodos desses aqui vão servir melhor para a aula, alguns vão servir melhor para um estudo mais robusto, alguns vão servir melhor para um estudo de conteúdos mais complexos, alguns vão servir mais para conteúdos menos relevantes e por aí vai. Tá? Então,
A gente tem aqui uma infinidade, um cardápio de métodos para você aprender, mas também para você poder escolher o melhor momento de usar cada um, tá bom? Então, prepara o fôlego aí, que a gente tem um monte de coisa para ver, tá bom? Te vejo nas próximas aulas.